Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 28 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 28, nós vamos ver uma mensagem a respeito de Samaria, né? Lembrando aí que Samaria é a capital do Reino Norte, Israel, né? Então nós falamos muito isso em Primeira Reis, Segunda Reis, né? Essas divisões das 12 tribos, né? Então, só para relembrar, nós sempre víamos falar do Reino Norte, que a capital era Samaria, né? Que aí nós falamos de Israel, e Reino Sul, que era a capital Jerusalém, que era principalmente ali, né, a tribo de Judá, tá? E relembrando aqui que aqui é uma mensagem a respeito de Samaria. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas a sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, com forte tempestade de granizo, chuva torrencial, violenta inundação. Ela irromperá contra ela e derrubarão por terra a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Que triste, não é? Nós falarmos de Israel desta forma. Mas era esta a visão de Deus sobre Israel, um povo que se corrompeu, que o coração estava distante de Deus, que amava mais as suas festas, suas bebedices, as suas idolatrias, do que o Deus que os criou, né? Naquele glorioso dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel, será o orgulho e a alegria dos remanescentes do seu povo. Dará aos juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros que defendem os seus portões. Então a gente sempre vamos ver uma palavra vinda mostrando a justiça, mostrando o abater de Deus, a correção vinda a consequência dos pecados, da idolatria, mas sempre haverá uma esperança, não é? O Senhor Jesus, né? Ele é a nossa esperança. Então sempre nós vamos ver, por mais triste que seja a notícia, a profecia trazida pelo profeta, há sempre uma esperança em Deus, há sempre uma esperança, né, em Jesus. Então aqui é a esperança, apesar dele falar que haverá aflição à cidade de Samaria, a Israel, há aqui uma promessa que naquele dia o próprio Senhor dos Exércitos coroará de glória Israel, né? E aí, agora o Senhor terá que falar a seu povo por meio de opressores, estrangeiros de língua estranha. Muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus. Muitas vezes Deus quer nos alertar às situações, mas estamos perdidos nos burburins, nos afazeres do nosso dia a dia, estamos cegos pelo pecado e não ouvimos a voz de Deus. Aconteceu isso com Israel e Deus continuou a falar com eles, mas de uma forma diferente. Sabe qual foi a estratégia de Deus? Agora o Senhor terá que falar ao seu povo por meio de opressores estrangeiros. Muitas situações que acontecem não é porque Deus quer que aconteça, mas é a única forma que Deus tem, sabe, de ministrar a nós. Então ele permite que dificuldades venham, doenças venham e N situações, para que a gente erga os nossos olhos a Ele, para que a gente se renda a Ele, né? Para que a gente peça socorro, para que a gente relembre que Ele é Deus, o único Deus poderoso. E isso aconteceu com Israel, né?
Vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre o qual se pode construir com segurança. Olha que lindo, né? Essa pedra, o profeta Isaías está falando de Jesus, pedra angular, pedra firme, pedra que foi testada aqui na terra, né, pelos homens, o qual se pode construir com segurança. Jesus é esperança, Jesus é segurança, Jesus é a pedra angular, a pedra firme. Sobre ela podemos edificar a nossa vida, edificar o fundamento da nossa vida, da nossa família, e assim, somente nele, nós teremos tranquilidade, somente nele teremos prosperidade. Então, Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância, né? Então, capítulo 28, versículo 16 fala sobre esta pedra angular que é Jesus. Capítulo 29, Isaías vai trazer, né, mensagem a respeito de Jerusalém, e não é uma mensagem boa, é uma mensagem de destruição. Falamos agora, né, da destruição vinda onde? Samaria. Samaria era a capital do Reino Norte. Agora nós vamos falar de Jerusalém, capital do Reino Sul. Olha só, que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebraram suas festas, contudo trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa o seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros, levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra você falará, suas palavras virarão pó, sua voz sussurrará no chão como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como mais fino pó. Olha a esperança aí novamente. Então ele começa nos falando que Jerusalém ela foi achada culpada pelos seus erros, né? Pela cegueira espiritual, tanto quanto Samaria, que nós acabamos de ver, né? Profundo sono espiritual, profanaram o templo, né? Então nós vamos ver que os habitantes de Jerusalém estão na prática religiosas que exaltavam a si mesmo, não agradavam mais a Deus. Então Deus fala que vai abater Jerusalém tanto quanto Samaria. Mas ele fala que haverá sempre esperança, né? Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram e escondem os seus planos do Senhor, que realiza os seus atos perversos na escuridão. Dizem, o Senhor nada vê, nada sabe do que se passa, como são tolos. Ele é o oleiro e certamente é maior que você, barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer ao oleiro, não sabes o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campos férteis, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão. No meio da escuridão das trevas, os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor e os pobres exultarão no Santo de Israel. Olha a esperança, não é? E aí nós vamos ver,
Por isso o Senhor resgatou Abraão e disse ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando vierem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhe dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento e os que se queixam aceitarão a instrução. Né? Que maravilhoso isso. E aí, nós, por último, capítulo 30, vai falar que é inútil a aliança entre Judá e Egito. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus. Acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontou um pecado sobre pecado. Pois sem me consultar, descem ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção de Faraó. Tentaram esconder-se da sombra dele, mas ao confiar em Faraó serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados, né? Todos os que confiam nele serão envergonhados. Pode ser a maior potência, o maior rei, o maior homem. Nossa confiança deve estar sempre no Senhor que fez os céus e a terra, né? E aí, esta é a resposta do Santo de Israel, porque despreza o que eu digo e preferem confiar em opressão e mentira, calamidade virá sobre vós de repente, como um muro inclinado que se rompe, desmorona, num instante desabará e cairá por terra. Será despedaçada as vasilhas de barro, esmigalhado tão somente os que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar a brasa da lareira ou pouca água do poço. Vocês só serão salvos se voltarem-se para mim e descansarem em mim. Na tranquilidade e na confiança está na sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso, entraremos em batalha, montados em cavalos velozes. Ou seja, confiaram nas suas habilidades de guerra, não é? Cada um deles, a única velocidade que verão, porém, será dos seus inimigos te perseguindo, né? E aí ele finaliza aqui o capítulo falando sobre a bênção para o povo. Portanto, o Senhor esperará até que se volte para ele, para lhe mostrar o amor, a compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, feliz é aquele que nele espera. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos esperar em ti. Queremos colocar a nossa confiança no Senhor. Queremos aprender com este povo, Senhor, a ter os nossos ouvidos atentos ao teu comando, à tua voz, aos teus ensinos, aos teus mandamentos. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.